Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para podermos gravar mais um vídeo e compartilhar com os irmãos mais uma vez uma mensagem que venha cooperar para que as pessoas possam estreitar o seu conhecimento com a palavra de Deus. Você que é uma pessoa que tem nos acompanhado há algum tempo, né, que tem nos dado esse prazer de tê-los aqui no nosso canal, acompanhando nossos vídeos, vocês sabem com que tipo de características eu procuro fazer esse trabalho. Na verdade, no espírito acima de tudo, que eu sou incapaz de abrir essa câmera se eu não tiver a inspiração do Espírito Santo. Até porque eu não dependo desse canal para sobreviver, para me sustentar. Tá? Eu não dependo. Eu nunca pedi aqui alguém para dar um like, alguém para se inscrever. Eu não peço. O que eu já pedi aqui é que as pessoas compartilhem no sentido de evangelizar. Não para me criar aí conteúdo, para mim me monetizar, eu não preciso. Graças a Deus, em Cristo Jesus, Deus supre minhas necessidades. E sempre procuro demonstrar minha gratidão às pessoas que cooperam conosco, como eu já falei aqui várias vezes, né, um irmão aqui do canal, né, que nos ajudou, dando essa ferramenta que eu estou segurando aqui, que eu trato com muito carinho, pela consideração que eu tenho por esse irmão, pela sua esposa, que sempre me dá palavras de motivação, e tantos outros que têm nos acompanhado no nosso canal, está sempre aí trocando conosco. Então eu sou grato, né, meus irmãos. Mas as pessoas sabem que tipo de característica que eu uso aqui, da verdade. A verdade. Pessoal, e Deus, o meu Senhor, eu estou aqui no monte agora, garoando, tá? Ontem, eu virei uma madrugada falando com Deus, chorando muito, chorando porque a injustiça, ela dói, a injustiça dói, e só quem já viveu injustiça, sabe, ela sabe como é a dor da injustiça. E eu não consigo enxergar nesse país, diante do que nós estamos vivendo, tamanha injustiça nesse país. E por isso eu tenho buscado a Deus. Por isso eu passei uma madrugada com cara no chão, clamando a Deus. E quando eu paro e começo a pensar, eu me emociono mesmo. Porque quem vive na verdade, pessoal, e quem busca a verdade, ele não aceita a mentira. Ele não compactua com a mentira. Ele não compactua, ele não aceita, ele se revolta contra a mentira. E quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos os heróis da fé, como Hebreus fala, lá dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, homens que morreram por causa da verdade. Homens que morreram, colocaram a sua vida em risco, né? Nós vemos o exemplo de Daniel, que não baixou a sua bandeira. Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se sujeitaram. Não, eu não vou me prostrar. Não, eu não vou deixar de orar. Se quiser nos matar, nos jogar na cova dos leões, se quiser nos jogar na fornalha de fogo, que nos jogue. Tem outro caso de Mordecai, o seu amigo Amã, o seu inimigo Amã, preparou uma forca para ele, mas ele foi lá, se vestiu de pano de saco, se humilhou, não aceitou, se posicionou, porque era de Deus, eram homens de Deus. E quando a pessoa é de Deus, meus irmãos, quando a pessoa é uma pessoa que tem Deus dentro dela, a pessoa é uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, tem o poder de Deus dentro dela,
Ela se posiciona contra o que é pecado, contra o que é errado. Por isso que Martim Lutero, nós estamos vivendo aí dias da Reforma Protestante, né? Mais um aniversário da Reforma Protestante. Por isso que Martim Lutero, ele se posicionou contra as indulgências daqueles papas. Ele não se calou. Como é que eu vou pagar indulgência por algo que eu recebi de graça? Como é que eu tenho que pagar pelo um perdão que eu recebi do meu Senhor gratuito e agora vocês querem que eu pague indulgência? Não, ele se manifestou, ele escreveu as 95 teses, foi lá e colou, foi excomungado, mas ele não quis saber. O que prevaleceu, pessoal, foi o posicionamento de fé que ele tinha naquilo que ele acreditava a respeito do perdão de Jesus Cristo. Quando nós pegamos a Bíblia e lemos as 7 cartas, nós nos deparamos com a carta à igreja de Filadélfia, aonde Deus diz, olha, esses dentre vós que se declaram judeus, mas não são, farei que eles se prostrem diante de vós. Deus exalta a igreja de Filadélfia. Ele disse, eu sei que vocês têm pouca força, mas quando ele disse que nós teríamos pouca força, não é da força, pessoal, é espiritual, que ele está falando que nós somos fracos, mas ele estava querendo dizer o seguinte, nós somos poucos. Somos poucos, são poucos o que na hora do vamos ver, que realmente veste a camisa de Jesus Cristo e fala assim, eu sou de Deus. Eu me posiciono porque eu sou de Deus. Porque eu sou uma pessoa que eu creio em Deus. E não são pessoas que cocheiam entre 2 pensamentos, como eu estou vendo por aí. Começando por esses líderes, cara de pau, que eu já cansei de falar aqui e falo. Tem uma porção desses líderes, dessas placas de igreja aí, grande, que tem rede de televisão, rede de rádio, várias igrejas espalhadas por aí, que esses líderes, eles tinham que pegar um óleo de peroba e passar na cara deles, e eles tomar vergonha na cara, e eles se envergonhar de falar o nome de Jesus. Porque são um bando de fariseus hipócritas, que mudam de lado fácil. Elias, ele permaneceu. Jezabel ameaçou matá-lo, Acabe ameaçou matá-lo, ele permaneceu. E quando veio aqueles 50 lá, ele disse, olha, se eu sou de Deus, que caia fogo do céu e vos consuma. O que foi que aconteceu, meus irmãos? O fogo caiu e consumiu aqueles 50. Ao ponto de os outros tinham que ter que vir e de joelho, dobrar o joelho. E Elias decidir por Deus ir com eles. Porque quem é de Deus é assim. Quando a Bíblia diz quem crê não foge, é assim. É dessa forma. É dessa forma. Porque haverá momentos que o joelho vai ter que se dobrar, mas haverá momento que vai ter que ir à luta. Vai ter que ir à luta. Vai ter que se posicionar e não ficar escondido na caverna, como ficou aquele povo na época de Gideão. Que Gideão estava no lagar malhando trigo para pôr a salvo dos medianitas, que vinham como gafanhotos. É o que nós estamos vendo nesse país. Esses medianitas, amalequitas, esses que estão em volta, esses países latinos que estão em volta da gente aí, que estão tudo destruído. E ele sabe a riqueza que é o Brasil, ele sabe o peso que é o Brasil, porque o Brasil não é um país com configurações, características de terceiro mundo. O Brasil, com 200 milhões de habitantes, ele tem característica, pessoal, de país de primeiro mundo, mas esses gafanhotos, eles querem vir como na época de Gideão, né, que os amalequitas, medianitas, povos do Oriente vinham e saqueavam tudo. É o que está acontecendo no nosso país. Que Deus disse assim, Deus já disse, basta. Mas o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento desse povo.
É uma luta espiritual. Saiba de vocês, isso é uma batalha espiritual. E quando nós falamos de orar, nós falamos de falar com Deus de uma maneira sincera e não como esses fariseus hipócritas, porque vê se esses líderes de igreja aí, eu poderia escrachar o nome deles aqui, mas eles estão na mão de Deus. Inclusive um aí que foi lá falar para Bolsonaro, né? Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. E depois teve outro do lado que chamou Lula e disse, não, você é um escolhido de Deus. Ser um escolhido de Deus. Quem determina ser escolhido de Deus ou não é Deus. Profetas de palavras vazias. É Deus que vai dizer assim, esse é meu ou esse não é. Mas está escancarado quem é aquele. Quem é aquele que realmente é de Deus nas suas atitudes. Quem é aquele que realmente é de Deus nos seus procedimentos. Porque... pessoal, tem pessoas que não frequentam igreja, ou vai uma vez ou outra. Tem pessoas que não têm bandeira, né? Não vou dizer bandeira, não tem o título de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, mas tem o caráter melhor. O caráter melhor. Me revolta ver essa qualidade de igreja. Como eu falo aqui da igreja de Filadélfia. Olha para a característica da igreja de Filadélfia. Nós temos 6 igreja sendo chamada a atenção por Deus, sendo corrigida, advertida por Deus. Vocês toleram Jezabel, vocês estão aí praticando a doutrina dos nicolaítas, vocês não é quente nem frio, são mornos. Veja lá as advertências que ele faz àquelas 6 igrejas, porque é a maioria para escandalizar o nome de Jesus, e apenas uma se conserva fiel. Se conserva fiel na sua forma de se posicionar ao seu Senhor. E é dessa forma, meus irmãos, que nós temos que nos posicionar diante do nosso Senhor. Nós temos que protestar contra o pecado e não aceitar o pecado reinando nesse mundo. O homem da iniquidade, ele vai se manifestar. Mas a Bíblia diz que aquele que o detém, que é a igreja de Filadélfia, está aqui neste mundo. Somos nós que vamos colocar o nosso Deus para governar aqui, quando houver da nossa parte oração, intercessão, postura de verdadeiramente um servo de Deus. E não essa postura desses fariseus hipócritas que estão aí com essas placas de igreja se enriquecendo. Eles chegam todo engomadinhos, eles chegam nos lugares como que eles fossem os mais espirituais, os mais consagrados. E Deus está dizendo para essa turma, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na boca de Deus, eles são um nojo. Na boca de Deus. Na boca de Deus. Mas existe um povo que é pouco. Mas mantém-se fiel diante de Jesus. Vamos nos manter fiel diante dele, pessoal. Porque brevemente nós vamos glorificar ele como Daniel glorificou quando saiu daquela cova dos leões. Nós vamos glorificar ele como Sadraque, Mesaque e Abednego glorificou quando saiu daquela fornalha de fogo ardente. Quando o povo de Israel chegou do outro lado do Mar Vermelho, que eles viram seus inimigos perecer, quando eles pensavam que estava tudo perdido, os inimigos vindo na sua retaguarda e o mar pela frente, mas Deus mostrou a glória dele. E do outro lado eles cantaram o hino da vitória. Quando o cego passou a ver, quando o paralítico andou, quando Lázaro saiu do túmulo, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é justo, o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele não vai permitir que nós sejamos envergonhados. Você pode ter certeza, Ele não vai permitir. A hora que esse mundo vai ter um fim, vai chegar. Vai chegar, meus irmãos. A hora que esse mundo vai ter um fim, vai chegar. Mas vai chegar pelo meio
em que a palavra do Senhor, ela determina. E não pela injustiça, que venha danificar o ouro do Senhor, que venha danificar o trigo, melhor dizendo, do Senhor. E nós somos o trigo. Quem vai ser danificado é o joio que vai ficar para ir para a grande tribulação, sob o jugo do anticristo. Nós que somos o trigo, a Bíblia diz, nós não seremos danificados. E por isso eu estou aqui, embaixo de chuva, passei uma madrugada. Pessoal, já fiz aqui uma oração, parei para gravar o vídeo aqui, vou voltar a falar com meu Deus, tá bom? Tá aqui, ó, o meu óculos todo molhado, tá aqui, ó, todo molhado porque está caindo garoa aqui. Tô sozinho aqui, ó, não tem ninguém aqui, tá aqui, ó, não tem ninguém. Era para nesse momento os servos de Deus estar lotando esse lugar aqui, inclusive uma porção de profeta que fica aqui em cima, que só tem profecia para mulher, para varoa. Quando eles veem uma varoa aqui em cima, eles têm profecia para varoa. Mas vê um negão como eu, ele não tem profecia para mim, porque são fariseus hipócritas. Uma pancada de fariseus hipócritas que estão brincando com Deus. Mas a hora deles vão chegar. A hora vai chegar. Pessoal, a Bíblia fala, o dia da vingança desse Deus. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. Ori canta labachuri, canta labaciri, canta labachaias. O canta labachuri, canta labaciri, canta labachaias. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, glorioso Deus. Deus Criador dos céus e da terra. Tu existes. E eu falo, meus irmãos, eu não tenho um pingo de dúvida que esse Deus, ele não exista. Ele existe. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele já provou isso na minha vida. Inclusive, aqui em cima, eu vou mostrar para você aonde Deus teve uma experiência bem ali, ó. Bem ali naquele lugar ali. Bem naquele lugar. Aconteceu uma experiência com Deus aqui que eu guardo no fundo do meu coração. E por isso eu tenho um carinho todo especial aqui por esse monte. De vir aqui porque eu sei o que aconteceu. Eu sei das experiências que eu tive com meu Deus. Não é experiência maluca dessa turma que fica vendo aí que subiu fumaça, que apareceu fumaça, apareceu um brilho. Não é isso que eu estou falando, é coisas reais. Porque Deus não é maluco, não. Deus não é louco, não. Deus não é louco. Louco é o homem. Então, meus irmãos, vamos manter firme a nossa fé. Leia sobre Laodiceia. Se você puder, né, leia sobre as 7 cartas de Apocalipse. E preste atenção na igreja de Filadélfia. Não vamos manchar nossas vestiduras. Não manche. Não manche. Não se associe com o que é ruim. A Bíblia diz, afaste da aparência do mal. Se nas suas redes sociais tem aparência do mal, se nos seus canais digitais, exclua tudo. Tudo que não soma para o seu crescimento espiritual, tudo que não soma para que você venha ter um crescimento na presença de Deus, que é ofensivo, agressivo à sua fé, faça como eu. Eu estou excluindo tudo. Eu não quero, nesses últimos dias que eu estou vivendo nesse mundo, colocar a minha vida, o arrebatamento, em risco, porque eu vou subir com o meu Senhor. Meu irmão e minha irmã sabem de uma coisa. Esse mundo vai ter um fim. E muitos vão ficar para trás. E vão perguntar, Senhor, ele vai dizer, eu não vos conheci. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.